Vamos falar da redação pro Enseja? Eu tenho certeza que com as dicas que eu vou trazer aqui você vai conseguir tirar uma ótima nota. Mas se você nem sabe o que é Enseja, vou explicar para você. O Enseja é uma prova feita pelo governo federal para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade correta. Então a gente tem duas etapas: ensino fundamental e ensino médio. E essas duas etapas têm redação. Então se você vai fazer Enseja, pode saber que vai ter um tema de redação lá para você produzir redação e tem que tirar uma ótima nota. Primeira coisa, vamos falar das semelhanças em relação à redação do ensino fundamental e do ensino médio. Primeira coisa é que as duas redações valem 10 pontos, então você pode tirar de 0 a 10 pontos. Os critérios de zerar também são muito parecidos tanto para o ensino fundamental quanto para o médio. Então, se você, por exemplo, se identificar num local que não é o adequado, você vai zerar. Por exemplo, supondo que você finalizou sua redação, você quer ser bonita e botar seu nome lá, você põe no final o seu nome incompleto, nota 0. Porque, gente, quando a gente fala de redação para concurso público, para Enem, vestibular ou para o Enseja, todo o processo ele é muito sigiloso. Então, o corretor não pode saber que você é o autor daquela redação, porque ele não pode saber, tem que haver ali uma transparência no processo, para que ele não beneficie ninguém. Então, as redações que chegam para os corretores, e eu já fui corretora do Enem, a gente não sabe quem é o autor daquela redação. Isso garante sigilo absoluto ao processo. Então, não vai ter nenhum político tentando ali pressionar o corretor para, por exemplo, dar uma nota maior para alguém que é da família dele. Isso não existe em Enem, em Enseja, porque todo o processo ele é muito transparente. Então, para garantir a transparência do processo, você não pode se identificar. A única maneira de se identificar, que é a maneira correta, é quando tem lá assinatura do candidato. E aí você vai colocar a sua assinatura ao lado. Mas no retângulo da redação, onde estão as linhas da redação, você não pode se identificar. Uma outra coisa também que leva a nota 0 é fugir do tema. Então, se o meu tema, por exemplo, fala sobre a questão da poluição hídrica, que é a poluição das águas, eu não posso falar, por exemplo, sobre os malefícios do cigarro, porque não tem relação com o tema. Então, fugiu do tema é nota 0. Outra coisa que leva a nota 0, você, por exemplo, fazer um texto que não esteja na língua portuguesa. Supondo que você quer ser bonito, impressionar a banca e falar, ai, vou fazer um texto em espanhol, nota 0, tá? Então, a língua oficial do Enseja é a língua portuguesa, então o seu texto tem que estar em língua portuguesa. Agora, vamos falar das diferenças aí em relação ao ensino fundamental e médio na redação do Enseja. A primeira coisa é o número de linhas. Então, no caso do fundamental, conforme a cartilha de 2024, tá? Esse vídeo está sendo baseado na cartilha de 2024. Você tá vendo esse vídeo em outro ano, pode ser que tenha tido alteração, tá? Eu tô falando de 2024. Fundamental é no máximo 25 linhas. Ensino médio, 30 linhas. Então, a primeira diferença é essa. Segunda diferença, são temas diferentes. Então, existe um tema para o ensino fundamental e um tema para o ensino médio. Então, quando você abrir a prova, você vai verificar qual é o seu tema e produzir a redação baseada nesse tema. Uma outra diferença também é em relação aos critérios de avaliação. Então, no caso do ensino fundamental, existem 4 critérios que serão avaliados, que são diferentes do ensino médio. No ensino médio serão 5 critérios. E esses critérios são exatamente iguais do Enem. Então, quando a gente fala de redação para o ensino médio do Enseja, gente, é a mesma estrutura do Enem, porque tem 5 critérios, que é língua portuguesa, tema e estrutura, argumentação, uso de conectivos e uma solução. Então, no fundamental, você não é obrigado a apresentar uma solução. Eu recomendo que você apresente no último parágrafo, porque muita gente fica enrolando na conclusão. Fica repetindo a mesma coisa da argumentação. Então, trazer uma solução para reduzir aquele problema pode ser uma ótima estratégia. No caso do ensino médio, é obrigatório. Então, o fundamental é opcional. Eu posso ou não colocar uma solução, mas no ensino médio ele é obrigatório. Você tem que apresentar uma solução para aquele problema. Então, quer tirar uma boa nota no Enseja na etapa do médio, tem que apresentar uma solução. Então, quando você pega as redações do Enem que tiram 900 mais, você pode perceber que aquela estrutura é a estrutura mais adequada para você aplicar no ensejo do ensino médio. Então, como é que a gente pode produzir uma redação que tenha uma ótima nota, que consiga valer 10, tanto no ensejo do fundamental quanto do médio? É importante que você construa parágrafos. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem parágrafos. Ele não é feito de verso. Ele não é um texto narrativo, ele tem uma estrutura. Então, qual que é a estrutura básica do texto dissertativo para 25 e 30 linhas? A gente vai ter a introdução, que é o momento ali de contextualização do tema.
parágrafos de argumentação, geralmente parágrafo 2 e 3, e o parágrafo final, que é o parágrafo 4, que é o parágrafo de conclusão, ou que eu recomendo de solução. É importante que você embase as ideias que você está discutindo no seu texto. Então, não adianta trazer uma visão pessoal do tema. Vamos pegar, então, por exemplo, o tema do ano passado, que foi a questão da saúde mental dos trabalhadores. Eu não posso ficar falando que eu acho um absurdo que os trabalhadores não têm saúde mental porque tem cargas horárias exaustivas e isso é horrível, que a sociedade faz com eles. Eu não posso ficar no campo só do que eu acredito, do que eu penso. Eu preciso trazer materialidade para o meu discurso. Então, o que eu posso fazer para embasar essas ideias? Trazer citações que vão discutir trabalho, trazer citações que vão discutir saúde mental, trazer leis, por exemplo. Uma das garantias, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o fato de que todos têm que ter dignidade. A dignidade é um direito humano. Ou seja, quando um trabalhador tem uma carga horária exaustiva, isso faz com que o psicológico dele seja abalado e a dignidade dele também, porque ter uma saúde mental alinhada é algo que envolve dignidade humana. Então, é importante que você embase as ideias do seu texto. Não basta colocar o que você pensa ou fazer um discurso super de nossa, as pessoas são vítimas, são coitadas. Ou, por exemplo, no tema de religiões, né, que caiu em 2023. Falar que, por exemplo, é um absurdo que as pessoas cometam preconceito religioso, discriminação religiosa, porque as pessoas que cometem esse tipo de preconceito são pessoas más. A gente não pode entrar nesse juízo de valor. A nossa discussão tem que ser racional, crítica e científica. Então sai do lugar da emoção, que a gente tá muito forte esse discurso na cultura brasileira, né? Tudo é muita emoção, então o futebol é muita emoção, é tudo muito... O texto dissertativo argumentativo, ele tem que ser muito racional. Então a gente usa dados para embasar as ideias, citações de autores que têm uma contribuição científica e acadêmica. Então, ao construir o seu texto, tanto para o fundamental quanto para o médio, é importante embasar essas ideias. Não ficar no eu acho, eu penso, eu acredito. Sempre embasar conforme o pensamento de um outro autor. Se, por exemplo, cair algo relacionado à educação, a gente sempre pode propor soluções que envolvem, por exemplo, palestras nas escolas, por exemplo, o Ministério da Educação em relação, em parceria com outro ministério, construir uma cartilha. A gente pode propor, por exemplo, projetos de incentivo nas unidades escolares. Então, é sempre pensar de maneira mais global o texto dissertativo. Então, trazer essa substância de citações de leis, apresentar uma solução que seja consistente e não uma solução individual. Então, por exemplo, eu me lembro de um aluno que eu dei aula para ele e o tema, se eu não me engano, era a questão do cigarro. E dentro da redação ele falava sobre um tio que fumava e como isso interferia nas relações da família. Então ele falava que o tio, por exemplo, gerava fumaça, isso prejudicava as crianças da família, e esse tio tinha sempre um mau cheiro. A gente não pode trazer as nossas particularidades para a redação, porque a redação não é um diário em que eu coloco as minhas vivências. É sempre pensar no global. Ou seja, o ato desse tio fumar e ter um certo cheiro, isso prejudicar a convivência da familiar, prejudicar as crianças, é apenas um recorte de coisas muito maiores, que é, por exemplo, a falta de instrução. Muita gente, por exemplo, pode consumir cigarro porque não teve uma educação que conscientizasse as pessoas dos malefícios do cigarro. Ou, por exemplo, a gente pode falar da questão do descaso do governo que não faz campanhas que sejam efetivas para combater o cigarro, por exemplo. Então, é sempre pensar no macro, não fica pensando nas suas experiências individuais. Pensa em como as suas experiências individuais, elas são de alguma maneira coletivas. Eu me lembro que uma garota me mandou no Instagram uma redação do Enem 2020, que falava do estigma social das doenças mentais, e eu me lembro que ela falava que as pessoas que tinham depressão eram pessoas que enfrentavam muitas dificuldades e que ela tinha uma amiga que tinha depressão e que ela via que aquela amiga sempre queria seguir o caminho da morte. Eu entendo a dor da amiga dela, eu entendo a vivência e a experiência dela, mas tá no nível pessoal, tá no nível micro, e a gente tem que trazer para um nível global. Então toda discussão que você for fazer no Enseja tem que ser sempre global, não pensando as suas vivências e particularidades, mas pensando como que a lógica da sociedade cria aquele problema social. Então, se o tema, por exemplo, envolver a questão do vício em aparelho celular, tem até um termo para isso, que é a questão da nomofobia. Eu não vou dizer que as pessoas que estão ao meu lado ficam só no celular o tempo todo, ou que eu sou dependente do celular.
Eu vou dizer que as indústrias criaram necessidades e que as pessoas estão viciadas em celular. E aí os influencers vão contribuir com isso, o consumismo vai contribuir com esse uso excessivo das mídias, o processo de gamificação, porque, por exemplo, na Shein, na Shopee, parece um cassino, né? Tem bônus, tem moedinha que você ganha, tudo isso vai gerando mais vício. Então eu nunca vou pensar do ponto de vista da Luana, ou de quem escreve a redação, mas sempre pensando do ponto de vista coletivo. Há um descaso do governo, há uma negligência estatal, há uma falta de educação. O que impacta esse tema? Não pensar nas minhas vivências, mas como as minhas vivências se traduzem de maneira coletiva para toda a sociedade brasileira. Então, ao fazer a sua discussão na redação do Enseja, sempre pense num aspecto mais global, não fica pensando naquilo que você viveu, tá? Então, construa aí 4 parágrafos, 1 de introdução, 2 de argumentação e 1 de solução em relação ao tema. Não fuja do tema. Tente escrever o maior número possível de linhas, porque para você conseguir bater os critérios, você tem que ter um grande número de linhas. Se fizer uma redação muito curta, você não consegue entregar uma boa argumentação, uma boa solução, um bom uso de conectivos. Então, para você ir bem em todos os critérios, é importante que você atinja o número de linhas. Claro que também não adianta escrever um monte de linha e não falar nada com nada, tá? Tem que ter consistência e tem que estar tudo muito alinhado ao tema. Eu espero muito ter te ajudado. E lá nas redes sociais eu falo muito sobre redação do Enseja. Então já me segue no TikTok e no Instagram. É o @conversalu, que lá eu entrego muito conteúdo em relação ao Enseja.